Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos começar o nosso segundo dia desse nosso livro, Uma Vida com Propósitos. Bom dia, Silvia. Para vocês que ainda... Bom dia, Elaine. Para vocês que ainda não sabiam desse nosso propósito juntos aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Várias pessoas vieram falar ontem comigo no direct, que não tinham visto os stories, que não tinham ficado sabendo, mas eu realmente anunciei no domingo à noite, já era mais de 10 horas da noite a hora que eu anunciei que a gente ia começar a fazer, e o importante é que você está aqui, tá? Então sinta-se abraçado e abraçada, seja muito bem-vindo, bem disposto, bem disposta. Para você que está chegando aqui pela primeira vez também, saiba que aqui a nossa comunidade se chama Bem Dispostos, não é à toa. Ela tem um motivo muito especial, porque eu entendo que a minha missão é preparar um povo bem disposto para Deus, um povo bem disposto para viver aqui na Terra aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é uma vida saudável, tanto em termos espirituais, quanto em termos emocionais e também da nossa saúde física. Essa é a minha missão como nutricionista, como psicóloga e também como ser humano, como pessoa. Então vamos ao nosso segundo dia. E para a gente poder começar esse segundo dia, vamos clamar que o Espírito Santo de Deus se faça presente na nossa vida. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo abrindo as nossas mentes e os nossos corações para acolher nesse dia a mensagem que o Senhor quer falar conosco. Que nós estejamos abertos, vulneráveis, porque é essa dependência de Deus, é essa entrega que nós precisamos viver e é o que nós vimos ontem, para que a gente possa começar a compreender a dimensão e também o que é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós já entendemos ontem que ele não tem a ver com a nossa própria vontade ou com olharmos para dentro de nós mesmos, mas sim olharmos na direção que Deus quer nos mostrar, é olharmos na direção de Deus. Então vem Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que está agora, nesse momento, participando dessa nossa live, participando dessa jornada junto comigo, de cada bem disposto, cada bem disposta. Visita o lar, visita a família, visita o coração dessas pessoas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nos encher, vem Espírito Santo nos renovar nessa manhã de terça-feira, vem Espírito Santo alegrar o nosso coração, vem Espírito Santo sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. Então agora vamos para o nosso segundo dia e o título é Você não é um acidente. Eu sou seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não ter planejado você, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, Deus aguardava você. Muito antes de ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criar você. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmos 138. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. E também determinou os talentos naturais que você possuiria e te deu uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como eu fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmo 139. Deus fez você por um motivo.
Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o tempo da sua vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Salmo 139. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde você viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17, 26. Nada na sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem seus pais, Deus tinha um plano ao criar você. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes. Ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você, de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formar você. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que ele concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus ter criado você foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Efésios 1:4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Ele projetou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criaturas. Tiago 1, versículo 18. Isso demonstra o quanto Deus te ama e te aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos o quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida, com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes da realidade têm o seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia faz a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45, versículo 18. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. E esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder te amar. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. Deus te fez para te amar. Edifique a sua vida sobre essa verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. João, capítulo 4, versículo 8. Ela não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter de Deus.
Há perfeito amor na interação da Trindade, então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas Ele desejou criar você para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, eu estarei cuidando de vocês. Eu os fiz e cuidarei de vocês. Isaías 46, versículo 3 e 4. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que fez você, e por uma razão. Assim, a sua vida tem um significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como um ponto de referência na nossa vida. Nós vimos ontem. Não é sobre nós, não é olhando para dentro, mas é olhando para Deus. Ele precisa ser o nosso ponto de referência. Uma paráfrase de Romanos 12, 3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil. Não foi fácil, não. E Deus lamentou a sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Olha só. O trauma que você enfrentou não foi fácil, não. E Deus lamentou sua dor. Mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus. Eis a razão. E agora, a nossa reflexão. Pensando sobre o meu propósito de vida nesse segundo dia. Tema para reflexão. Eu não sou um acidente. Você não é um acidente. Nós não somos um acidente. Nós somos intencionalmente criados por Deus, exatamente onde Deus quis que você nascesse. Naquela cidade, naquele dia, naquela hora, filho daqueles pais. Independente de como você se sentiu até hoje em relação a isso. Se você achou que ele agiu certo ou errado, dentro do seu entendimento humano limitado, ele não errou te criar em absolutamente nada. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo. Se eu nasci lá em Ubá, no dia 4 de março de 1986, às 10 horas da manhã, acho que 9 horas da manhã, isso teve um propósito. Tudo o que Deus fez até hoje, na minha vida teve um propósito. Se eu tô aqui agora com vocês, nessa manhã de terça-feira, tem um propósito de Deus através da minha vida, que vai de encontro à vida de cada um de vocês que está aqui. Versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. Isaías 44, versículo 2. Novamente, Deus falando para cada um de nós, bem dispostos. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. Isaías 44, versículo 2. Pergunta para meditar. E aí, faça-se essa pergunta aí. Sei que Deus me criou de forma singular. Quais áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho tido dificuldade em aceitar? Isso é muito, 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 muito pessoal. É para que você pare agora e, de certa forma, é uma maneira de aumentar até mesmo seu autoconhecimento. Olhe agora para dentro de você, pare, reflita. Sei que Deus me criou de forma singular.
Se Deus me criou de uma forma singular, se eu sou único para Deus, se eu sou única para Deus, quais áreas da minha personalidade, da minha formação e aparência física eu tenho tido dificuldade em aceitar? Quantas pessoas levantam todas as manhãs e colocam defeitos em si mesmas? Se olham no espelho e olham exatamente para aquilo que elas não gostam em si mesmas? Quantas pessoas têm tido dificuldade em aceitar características da sua própria personalidade? Pessoas que são mais introvertidas e que não aceitam o fato de serem introvertidas, que gostariam de ser pessoas que são mais extrovertidas, mais comunicativas. Pessoas que são extrovertidas, que gostariam de aprender a ser um pouco mais silenciosas, a ser um pouco menos escandalosas. Pessoas que por qualquer razão ficam bravas, nervosas e que gostariam de ser o quê? Um pavio menos curto. Avalie quais são as coisas que você tem dificuldade em aceitar em você. É a forma do seu corpo? É a forma de alguma parte do seu rosto? É o tom da sua pele? É o seu tipo de cabelo? Pare e avalie isso. Deus te fez exatamente como Ele planejou. E por mais que para você não faça sentido, porque talvez falaram para você que ser da forma como você é não é bom, não é um padrão, não é o certo. Deus te fez exatamente assim. E se for para lapidar alguma coisa em você, você não vai lapidar baseado nos padrões desse mundo. Você vai basear essa mudança nos padrões que Deus tem para você. Talvez Deus quer usar dessa sua animosidade, se você é uma pessoa que tem um pavio curto, para ser alguém inconformado. Inconformado com as coisas deste mundo, inconformado com as injustiças, inconformado com como a sua vida está, inconformado com a realidade da sua família, para que você se mova do lugar que você está, para que você levante todas as manhãs e use essa sua animosidade, use essa sua capacidade de ser alguém que se inconforma com facilidade, mas não para viver na vitimização, não para apontar para fora aonde precisa acontecer a mudança, mas talvez para você apontar para dentro de você e reconhecer essa força em você para mudar a realidade da sua família, para mudar a sua realidade, para mudar a realidade da sua casa, para ser alguém que vai ter a ousadia de falar o que precisa ser dito. Quantas pessoas que são frágeis no sentido de não se posicionar? Talvez Deus quer usar essa sua personalidade forte para ser alguém que se posiciona diante da vida. E você não tem feito isso porque você tem usado essa sua animosidade para se enraivecer com as pessoas erradas, para brigar com as pessoas que você não tem que brigar, para humilhar quem você não tem que humilhar, para se voltar contra os seus dentro da sua própria casa. Deus hoje tem mostrado para nós, através dessa mensagem, de pensar sobre o nosso propósito de vida. Essa é a reflexão para esse dia. Qual área da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho tido dificuldade em aceitar? Na semana passada, eu estava na cidade de Ibiúna, que fica aqui no estado de São Paulo, e a gente participou de 3 dias de imersão com um grupo, tanto eu quanto meu esposo, com um grupo de empresários que a gente faz parte. E a gente teve uma grata surpresa de ter a palestra com uma pessoa que nasceu sem braços e sem pernas. Ele tem 40 anos de idade, ele é casado, tem 2 filhos e é palestrante. E ele roda o mundo, ele tem livro de autoria própria e ele começou o show, ele canta, ele começou o show falando com a gente o seguinte: eu não tenho nada e faço absolutamente tudo. E tantas pessoas têm tudo e não fazem absolutamente nada. E o quanto a gente aprendeu. E quanto a gente aprendeu naquela noite, naquele show, na doçura do entendimento do propósito de Deus para a vida daquela pessoa que nasceu sem braços e sem pernas. Para você que está me ouvindo aqui agora, se você tem seus braços e suas pernas, suas mãos e os seus pés perfeitamente funcionantes, com condições de pegar algum objeto, de trazer até você, de retirar algum objeto de perto de você, o seu direito de ir e vir, a sua capacidade de fazer isso. Agora pensa uma pessoa que é grata, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que realiza o propósito dela e que afirma com todas as letras: eu não tenho nada e eu faço tudo.
Tem tantas pessoas que têm tudo e não fazem nada. Eu me senti idiota diante de toda aquela demonstração de como é viver o propósito de Deus. Talvez até mesmo essa palestra, talvez até mesmo estar com esse homem lá, ouvindo ele, no outro dia ele vindo participar com a gente também das outras palestras, e ele falando, ele dando o exemplo de como ele usufrui hoje não sei se para vocês já conhecem, mas a gente ouviu bastante sobre o metaverso, que é o mundo virtual onde todas as coisas já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Parte disso é isso aqui, ó, a rede social, ela é um início disso. E ele falando que dentro do metaverso, enquanto aqui fora ele nunca poderia ser um jogador de basquete, por razões óbvias, que dentro do metaverso ele não só é jogador, como ele é um dos melhores jogadores de basquete do time dele, e que lá ele consegue usar os tênis que ele gostaria de comprar aqui fora, mas que ele não pode usar porque ele não tem pernas, não tem pés. Mas lá dentro do metaverso, quando ele está jogando com o avatar dele, ele consegue. Ele consegue, inclusive, comprar modelos de tênis que ele usaria se ele pudesse usar tênis aqui fora. Então, imagina como eu me senti idiota ao ouvir esse testemunho, esse depoimento. E aí eu falo pra você, se alguém com essas limitações, que pra mim elas são inimagináveis, porque não é a minha realidade, não é esse o propósito de Deus pra minha vida, e talvez não seja o propósito de Deus também pra todos vocês ou pra maioria de vocês. Agora imagina se uma pessoa com essas limitações conseguiu descobrir e viver o propósito da vida dele com alegria, com gratidão, com firmeza, com coragem, com determinação. Quem dirá você e eu, que temos tantos recursos? Para observar quanta coisa você tem, quanta coisa você é e você não tem olhado, não tem valorizado. Para exemplificar ainda dentro desse contexto, referente a essa pessoa que eu estou falando, ontem eu estava comentando com meu marido o seguinte, eu tinha lavado meu cabelo, né, na hora do almoço, e aí eu tava secando meu cabelo e eu comecei a sentir calor para secar o meu cabelo. Aí eu falei assim, nossa, quando eu fazia escova progressiva para ter o cabelo liso, era só lavar e deixar secar. Mas agora que o meu cabelo não tem mais química nenhuma, se eu quiser que ele fique seco e liso rapidinho, eu preciso secar e passar esse calor todo. Aí ele pegou e falou assim, quando você estiver secando seu cabelo, você lembra do Marcos, que é o palestrante que não tinha braços nem pernas, né? Nossa, na hora que ele falou isso, na mesma hora eu falei, como eu sou idiota em me esquecer tão rapidamente do exemplo de vida que eu tive lá. Que motivo eu tenho para reclamar? Se além de elétrica na minha casa, eu tenho tempo de qualidade para cuidar de mim, do que eu tenho que reclamar? Nada. Ó, tá aqui ó, o Vinícius que tava lá com a gente. Foi até do meu grupo, time 1, time de campeões, que a gente fez uma prova lá. E a gente arrasou, nosso grupo arrasou. Então, conseguem perceber o quanto nós temos muito para olhar com amor para esse propósito de Deus para nossa vida? Então, fiquem com essa reflexão e também guardem, vou falar novamente o versículo de hoje e vou postar também, tá? Uma frase, igual eu postei ontem lá do Twitter, no meu perfil no feed. Vocês, por favor, vão lá e compartilhem essa frase, convidem as pessoas para estar aqui nessa jornada com a gente. Nós temos 38 dias pela frente, tá só começando. Tem muita coisa para a gente poder descobrir juntos nesses próximos dias, tá bom? E ó, o versículo de hoje para memorizar é: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de você nascer. Isaías 44, versículo 2. E a pergunta, para que vocês fiquem com essa pergunta nessa terça-feira e ela seja um motivo de vocês refletirem e assim também promoverem um maior autoconhecimento. Sei que Deus me criou de forma singular. Quais áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho tido dificuldade em aceitar? Fica aí a reflexão, anotem, reflitam e vamos fazer desses dias proveitosos para o nosso crescimento espiritual, emocional e, consequentemente, vai refletir também
no nosso cuidado físico, tá bom? Então vamos fazer um print, eu vou fazer novamente igual eu fiz ontem, vou colocar o livro aqui. E ontem eu vi que vocês não compartilharam, eu não sei se eu interrompi a live antes do tempo e aí vocês não conseguiram printar, porque tem um delay pra mim aqui em relação a vocês, tá? Então eu vou fazer aqui, vocês fazem o print. Prepara o dedo aí, gente. Deu? Então, ó, amanhã espero vocês às 5h27. Eu tinha falado que eu ia fazer ela pelo YouTube e pelo Instagram, mas eu achei melhor que a gente faça somente aqui pelo Instagram, tá bom? Vejo vocês amanhã, então. E pra gente fechar esse momento, fecha seus olhos rapidinho agora e vamos falar. Jesus, obrigada por essa manhã, obrigada por essa mensagem, obrigada por esse dia que está apenas começando. Senhor, quando a gente começou essa live não tinha nem amanhecido, estava clareando lá fora o dia. E agora a gente pode, ainda está clareando, e agora a gente pode começar esse dia com essa reflexão, esse dia com essa mensagem, entendendo que nós não somos um acaso, entendendo que o Senhor nos criou para um propósito e nós estamos aqui, Senhor, para, ao longo desses dias, compreender isso cada vez melhor. Muito obrigada, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Obrigada, Senhor, por Teu amor por nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Um excelente dia para vocês, uma excelente terça-feira. Nos vemos amanhã às 5h27 aqui no Instagram. Para os meus bem dispostos que já me acompanham há muito tempo, eu estava com muita saudade. É muito bom ver cada um de vocês aqui. Para quem está vindo e começando pela primeira vez a acompanhar as lives aqui, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Você já é um bem disposto, uma bem disposta que já está aqui dentro do meu coração, que já faz parte das minhas orações e que cada postagem que eu faço aqui, cada momento que eu tiro para dedicar essa rede social, a sua vida também é levada em conta, porque eu sei que são pessoas que estão aí do outro lado e eu sei a minha missão e eu sei que cada coisa que eu faço pode impactar muito positivamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Um beijo grande. E para quem eu tô vendo pessoas aqui, tô vendo pacientes, tô vendo amigos, para quem eu vou encontrar ao longo do dia, nos vemos logo mais. Beijo grande. Tchau, tchau.